Irmãos, desde o início desse ano, nós começamos uma série que tem como título Prioridades Espirituais. E hoje a gente está fechando, vamos assim dizer, essa série, que começou considerando o primeiro capítulo, ou melhor dizendo, o capítulo 22 do livro de 1 Reis, onde nós vimos ali a história de Josias e observamos o comprometimento que ele teve com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas. Depois, fomos um pouco mais adiante, chegamos no capítulo 3 de Efésios e consideramos ali a oração ousada que Paulo fez em favor daqueles irmãos, mostrando justamente isso, a necessidade que nós temos de priorizar a vida de oração, mas não qualquer oração, orações ousadas. Na nossa última oportunidade, considerando o primeiro capítulo de Ageu, a gente viu a necessidade de priorizarmos o nosso envolvimento na obra de Deus, o nosso envolvimento na causa do Senhor. E hoje, o que é que nós iremos ver? E hoje, qual é a prioridade que nós iremos considerar? A prioridade de comunhão. Comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Comunhão que nós devemos ter como povo de Deus aqui na terra. E para tanto, eu lhes convido a mais uma vez a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. E vamos ler e considerar o texto que nós encontramos entre os versículos 1 e 6, ou melhor dizendo, 1 a 6. Efésios, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo de número 6. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte, a palavra de Deus, Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aqui, até o versículo 6. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a igreja cristã, a igreja de Cristo aqui na terra, ela vive uma séria crise de verdadeira comunhão, de verdadeira união uns com os outros. É interessante que parece até contraditório, porque nos nossos dias, e nós sabemos disso, nós dispomos de vários meios, nós dispomos de vários recursos, sob o ponto de vista tecnológico, que têm uma grande capacidade de nos unir, de nos aproximar uns com os outros. Tanto é que muitas vezes nós temos, principalmente em termos virtuais, um grande número de amigos, um grande número de amizades, porém, essa situação fica apenas no aspecto quantitativo, mas não no aspecto qualitativo, ou seja, no sentido de termos amizades que sejam de qualidades, amizades que possam nos auxiliar, amizades que possam de fato contribuir em relação às nossas vidas. Então, repito, parece até uma contradição, infelizmente acaba sendo uma triste realidade em nossas vidas. E como consequência, nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, como consequência, nós que fazemos parte da Igreja de Deus, a gente acaba sendo atingido por essa triste realidade. Ou seja, a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo, que era para ser um lugar bendito de comunhão, um lugar bendito de união, tornou-se, infelizmente, com algumas exceções, um agregado de pessoas, um agregado de gente sem vida comum verdadeira, sem vida comum autêntica. Por isso, a nossa afirmação no início:
a igreja cristã, ela vive uma crise de verdadeira e profunda comunhão. E é interessante porque essa situação que nós experimentamos, é interessante porque essa situação que nós vivenciamos, ela produz os seus resultados, ou por não dizer, ela produz as suas sequelas em nossas vidas em termos espirituais. Por quê? Porque conforme nós já observamos, o crescimento espiritual que nos é requerido, o crescimento espiritual que nos é necessário, todos nós que somos salvos, todos nós que somos crentes, ele passa, meus irmãos, ele passa, minhas irmãs, por um satisfatório nível de comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Ninguém cresce espiritualmente sozinho, não jamais. Ninguém se desenvolve na graça sozinho, não jamais. Nós precisamos de vida comum, nós precisamos de vida comunitária, em termos de corpo de Cristo, para que assim nós possamos nos auxiliar mutuamente e que esse auxílio mútuo possa produzir em todos nós o crescimento espiritual, repito, que é necessário, o crescimento espiritual, repito, que é requerido e requerido em relação às nossas vidas. Então, infelizmente, conforme nós falamos, essa apatia ou essa distorção ou esse problema de comunhão que nós vivenciamos, repito, com algumas exceções, prejudica o nosso desenvolvimento espiritual. É interessante nós notarmos, meus irmãos, é interessante nós notarmos, meus amigos, que esse tema, ou seja, o tema da comunhão, que esse tema, ou seja, o tema da comunhão cristã, é o tema que Paulo trata na primeira parte prática da sua carta aos Efésios. É justamente esse tema, é justamente esse assunto, repito, que Paulo trata na primeira parte prática da sua carta aos Efésios. Não sei se vocês já perceberam, não sei se vocês já anotaram, mas a carta de Paulo aos Efésios, ela possui duas grandes divisões. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós encontramos toda a parte doutrinária. Nós encontramos todo o conteúdo que envolve o ensino do apóstolo Paulo, onde ele mostra o plano bendito salvador que Deus teve desde toda a eternidade em nos salvar em Cristo Jesus e para unir num só corpo judeus e gentios, formando assim a igreja de Cristo. Paulo, ele procura detalhar todo esse processo usando o capítulo 1, usando o capítulo 2, usando o capítulo 3 da sua carta aos Efésios. Contudo, ele não para na parte doutrinária, ele não para na parte teológica propriamente dita, ele vai também para o seu aspecto prático, e esse aspecto prático, ele vai justamente do capítulo 4 até o capítulo 6, ou seja, o encerramento da sua carta aos Efésios. E logo, nesse primeiro momento da parte prática, o que é que ele vai falar? E logo, nesse primeiro momento da praticidade da carta, o que é que ele vai mostrar? A necessidade, meus irmãos, a necessidade, minhas irmãs, que eu, você, todos nós temos de termos uma comunhão que seja autêntica, de termos uma comunhão que seja verdadeira, de termos uma comunhão que seja profunda, porque isso faz parte da nossa realidade, uma vez que nós somos salvos e salvos em Cristo Jesus. Então, hoje, com a graça de Deus, a gente vai deter um pouco nosso tempo para considerar esse tema, o tema da comunhão cristã, o tema da comunhão dos santos. Nós iremos pensar no seguinte tema: vivendo em comunhão. Conforme nós falamos, é a última prioridade espiritual. E que prioridade nós temos? Que necessidade nós temos? Não só no início de cada ano, mas ao longo de toda a nossa vida aqui na terra, de mantermos comunhão uns com os outros, de aprofundarmos essa comunhão, de termos uma comunhão que seja satisfatória, de termos uma comunhão que seja producente e que nos auxilie no nosso desenvolvimento espiritual. Mas aí nós podemos nos indagar, quais são então os pontos que a gente extrai acerca desse tema aqui nesse texto? Quais são as verdades que Paulo aqui aponta sobre a comunhão cristã? E aí quando você analisa de maneira mais detida, você observa 1, 2, 3, 4 verdades acerca da comunhão
destacadas aqui pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, nós encontramos o chamado à comunhão. Em primeiro lugar, nós encontramos o chamado à comunhão. Vejam aí, versículo 1, Efésios capítulo 4, versículo 1, o chamado à comunhão. Diz o seguinte, a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? O que é que nós vemos aqui, meus amigos? Fácil. Nós vemos o apóstolo Paulo solicitando aqui eu, você, todos nós, vivamos o padrão de vida a que fomos chamados através do Evangelho. Esse aqui é o ensinamento central desse texto. O convite que Paulo faz, a solicitação que Paulo faz, para que nós, cristãos, para que nós, salvos, vivamos de acordo com o padrão do Evangelho a que nós fomos chamados. Apesar de Paulo estar preso lá na cidade de Roma, ele desejava, conforme nós encontramos através dessas palavras, que os irmãos de Efésios e, por consequência, todos nós, vivêssemos em comunhão, para que assim nós pudéssemos nos adequar ao chamado que Cristo fez e fez através do Evangelho às nossas vidas. Esse andar que Paulo faz menção e que vai abrir dentro do seu primeiro ensinamento acerca da comunhão, diz respeito a comportamento, diz respeito à conduta, diz respeito a modo de vida aqui na terra. Então, se você considerar de maneira detalhada, a partir do versículo 4, chegando ao capítulo 5, findando-se no capítulo 6, Paulo vai elencar várias coisas que devem padronizar a nossa vida. Mas qual é a primeira necessidade? Qual é a primeira necessidade que nós temos dentro do nosso andar cristão, dentro do nosso andar como salvo? Manter, meus irmãos, desenvolver, minhas irmãs, comunhão e comunhão cristã. Experimentar a unidade que nós temos em Cristo Jesus. E aí, quando nós aprendemos esse ponto, e aí, quando nós aprendemos essa verdade, a gente extrai uma lição fundamental para as nossas vidas. A gente extrai uma lição fundamental para as nossas vidas. Que lição? Que nós fomos chamados, meus irmãos, que nós fomos chamados, minhas irmãs, a vivermos em comunhão. A mesma salvação que nos liberta dos nossos pecados, a mesma salvação que nos tira do mundo com os seus prazeres, com os seus deleites, nos convoca, uma vez que essa salvação é real, nos chama, uma vez que essa salvação é verdadeira, a vivermos em comunhão com as demais pessoas que experimentam também essa bendita realidade em suas vidas. Não existe, meu irmão, não existe, minha irmã, aquilo que as pessoas até chamam de cristão individual, um cristão que vive só, um cristão individual que serve a Deus na sua casa, um cristão individual que não tem uma vida comunitária. Não, isso é uma contradição de termo, isso é uma contradição. Se você é cristão, se você é um mini-cristo, pegando a literalidade da palavra, você tem por obrigação de se unir, você tem por obrigação de se agregar com outros que experimentam essa mesma realidade, para que assim possamos nos auxiliar mutuamente, para que assim nós possamos crescer mutuamente, para que assim o corpo de Cristo possa se desenvolver aqui na terra. Então, é o grande princípio que nós extraímos aqui desse trecho. É a grande verdade que nós extraímos aqui do versículo 1. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, produz sobre nós um grande desafio. Que desafio? De vivermos o padrão da comunhão que o Evangelho nos chama. De vivermos o padrão da comunhão que o Evangelho ele nos convoca. Conforme nós falamos, o Evangelho não só nos salva, o Evangelho nos faz certas exigências. Dentre várias exigências que o Evangelho faz, existe essa necessidade. Viver em comunidade,
viver em comunhão, viver em unidade. É claro que quando nós consideramos esse ponto, é claro que quando nós consideramos esse assunto, a gente percebe, sobretudo nos nossos dias, que há diversos fatores que tentam nos impedir, que há diversos fatores que tentam nos desestimular para nós não vivermos em comunhão. Contudo, quando nós olhamos à luz do Evangelho, quando nós olhamos à luz da Palavra de Deus, a grande verdade que transparece aos nossos olhos é que sim, meus irmãos, é que sim, minhas irmãs, nós fomos chamados para viver em comunhão. E se porventura essa não é a realidade da nossa vida, se porventura não é essa a prática que nós temos ao longo do nosso viver aqui na terra, algo precisa ser consertado, algo precisa ser melhorado, porque nós estamos fugindo ao padrão do Evangelho. É interessante porque quando você olha para a história da igreja, sobretudo quando você contempla o nascedouro, ou seja, o início da igreja, você percebe que essa era a conduta natural dos salvos. Você observa a descida do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, a grande pregação que Pedro faz, Atos capítulo 2, aproximadamente 3.000 judeus sendo salvos pela pregação da palavra. Ato contínuo, como é que eles estavam? Eles viviam em comunhão, perseverando na oração, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando no pão, ou seja, vivendo uma vida comunitária. Então, evangelho que é evangelho nos faz isso. Evangelho que é evangelho nos convoca a essa realidade de sermos salvos, de sermos transformados, de passarmos pela regeneração e, como consequência, de vivermos uma vida comum com as pessoas que também passaram por esse processo em suas vidas. Então, o que é que nós encontramos aqui no primeiro momento? Então, o que é que nós encontramos aqui nessa passagem? O chamado. Para quê? Para que nós vivamos em comunhão. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, o que é que nós também encontramos aqui no texto? O que é que nós também encontramos aqui na passagem? Os requisitos para a comunhão cristã. Os requisitos para a comunhão cristã. Não perca a sequência. No primeiro momento, o chamado para a comunhão cristã. Agora, no segundo momento, os requisitos para a comunhão cristã. Vejam aí o que nós encontramos no versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui, meus irmãos, no versículo 2, aqui, meus irmãos, no versículo 2, o que é que nós observamos? Paulo destacando as qualidades. Paulo destacando as virtudes que devem estar presentes em nossas vidas para que nós possamos viver em comunhão. Veja que coisa extraordinária. Veja que coisa fantástica. Aqui Paulo aponta, repito, para as qualidades. Aqui Paulo aponta, repito, para as virtudes que devem estar presentes em nossas vidas, como deveriam estar presentes na vida dos efésios, para que eles e para que nós vivamos em comunhão. É interessante porque aqui você percebe virtudes espirituais. Não são capacidades humanas, mas são virtudes espirituais que nos são dadas, que nos são doadas através do Espírito Santo, quando da nossa salvação, quando da nossa regeneração. A partir daí você já começa a enxergar, a partir daí você já começa a perceber que a comunhão, ela não acontece sob o ponto de vista ou na força humana, não. É um trabalhar de Deus na nossa vida, é um trabalhar de Deus nos nossos corações. Repito, que inicia na nossa salvação, que inicia na nossa redenção, através dessas virtudes que nos capacita a termos uma verdadeira, que nos capacita a termos uma genuína comunhão. É interessante porque quando você destaca essas virtudes, você vai encontrar de maneira muito clara essas virtudes na própria pessoa de Cristo.
ao longo da sua vida aqui na terra, ao longo do seu ministério aqui na terra, essas mesmas virtudes nós podemos enxergar na pessoa do nosso Salvador, e agora elas nos são doadas para que assim nós possamos viver em comunhão. Mas aí você fica a se indagar, mas aí você fica a se perguntar, mas quais são essas virtudes? Quais são essas qualidades que nos possibilita a termos uma verdadeira comunhão? São pelo menos 4. Que nós temos aí no versículo 2, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o amor. A humildade, a mansidão, a longanimidade, o amor. O que é que elas significam? Vamos analisá-las individualmente. Primeira delas, a humildade. A humildade, aqui Paulo faz menção, significa ter uma opinião modesta de si mesmo. A humildade a que Paulo faz menção significa ter uma opinião modesta de si mesmo. Orgulho, meus irmãos, orgulho, minhas irmãs, não produz comunhão. Orgulho não produz comunhão, mas somente separação, mas somente distanciamento, mas somente divergência. Quando há unidade, obrigatoriamente a humildade ela deve existir. Quando isso não acontece, a gente pode ter qualquer outra coisa, mas nunca teremos uma comunhão verdadeira, nunca teremos uma comunhão genuína. Por isso, esse primeiro requisito, por isso, essa primeira exigência. Quer desenvolver uma vida de comunhão? Desenvolva a sua humildade. Quer desenvolver uma vida de comunhão? Tenha uma opinião modesta de si mesmo, colocando de lado a sua vontade em muitos momentos, colocando de lado as suas virtudes em outros instantes, para que assim a comunhão ela possa desenvolver. Porque conforme nós falamos, onde há orgulho, não há comunhão. É o primeiro requisito, a humildade. Mas não só a humildade, existe um segundo requisito aqui, ou seja, a mansidão. A palavra mansidão aqui não significa ser fraco, não. Mas a palavra mansidão aqui significa ser bondoso. A palavra mansidão aqui significa ser gentil. Então, é outro requisito, é outra recomendação que nós temos para vivenciarmos uma verdadeira comunhão. Precisamos ser bondosos, precisamos ser gentis, porque se isso acontecer, nós vamos desenvolver obrigatoriamente uma profunda comunhão. O contrário é verdade. É por isso que muitas vezes a gente tem essa dificuldade. É por isso que muitas vezes a gente encontra barreiras no desenvolvimento de uma profunda comunhão. Nós não somos bondosos, nós não somos gentis, nós não somos mansos dentro da perspectiva que o apóstolo Paulo aqui tem nessa passagem. Por quê? É a segunda exigência. Por quê? É a segunda recomendação. De um lado, a gente precisa ser humilde para desenvolver uma boa comunhão. Por outro lado, a gente precisa ser manso para também desenvolver uma boa comunhão, mas não só isso. Em terceiro lugar, nós precisamos de longanimidade. Em terceiro lugar, nós precisamos de longanimidade. A palavra aqui, longanimidade, significa paciência. A palavra aqui, longanimidade, significa tolerância. É interessante a ideia central que essa passagem, ou que essa palavra no original, ela transmite. Ela transmite a ideia de algo que é lento. Ela transmite a ideia que é algo que é vagaroso. Então, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, nós devemos ser vagarosos em nos irarmos em relação aos nossos irmãos. A nossa comunhão, ela é estabelecida. A nossa comunhão, ela é desenvolvida quando nós demoramos a dar uma resposta imediata, a dar uma resposta áspera em meio aos erros, em meio às fraquezas dos nossos irmãos. Quando isso acontece, a comunhão vai se desenvolvendo. Quando isso acontece, a comunhão vai se aprofundando. O contrário é verdade. Quando nós não somos pacientes com os seus erros, quando nós não somos pacientes com as suas fraquezas, e temos logo uma palavra de juízo, e temos logo uma palavra de justiça, a comunhão, naturalmente, ela vai se fragilizando.
Por isso, repito, a necessidade de longanimidade. Então, precisamos de humildade? Sim. Precisamos de mansidão? Sim. Precisamos de longanimidade? Sim. E o que mais nós carecemos para aprofundarmos a nossa comunhão? Amor, conforme Paulo também aqui nos ensina no finalzinho do versículo 2. O amor ao qual Paulo faz menção aqui é o sentimento mais sublime que a gente pode desenvolver em relação ao nosso próximo. É aquele amor que é gracioso, é aquele amor que é bondoso, é aquele amor que é misericordioso, semelhante ao amor que Deus dispensa em relação a cada um de nós. E aqui eu acho uma coisa fantástica, e aqui eu acho uma coisa extraordinária, porque para que nós tenhamos uma verdadeira comunhão, para que nós tenhamos uma verdadeira unidade uns com os outros, de certa forma, em certa medida, a gente tem que externar os sentimentos que Deus tem em relação a nós. Porque no nosso relacionamento com Deus, porque no nosso relacionamento com o Senhor, diariamente, a gente experimenta o seu amor, que vem mediante a sua graça, que vem mediante a sua bondade, que vem mediante a sua misericórdia, e são essas mesmas virtudes que a gente deve reproduzir quanto ao nosso relacionamento com o nosso irmão, para que assim, somente assim, a gente possa aprofundar a nossa comunhão com ele, a nossa comunhão como membros do corpo de Cristo aqui na terra. Então, quais são os requisitos para vivermos uma vida de comunhão? Quais são as recomendações para termos uma vida de genuína comunhão? Precisamos ser humildes, precisamos ser mansos, precisamos ser longânimos, precisamos ser amorosos. Esta é a recomendação que Deus nos faz através da sua palavra. E aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, a gente aprende uma segunda verdade para as nossas vidas. Que verdade é? Que princípio é? A comunhão cristã, ela é possível, porque nós somos capacitados para isso. A comunhão cristã, ela é possível porque nós somos capacitados para isso. Deus, na sua graça, através da sua obra de salvação, providenciou, meus irmãos, providenciou, minhas irmãs, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita para desenvolvermos uma profunda comunhão com os nossos irmãos. Se nós fôssemos deixados à nossa própria sorte, se nós fôssemos confiar no nosso próprio poder, nas nossas próprias capacidades, jamais a gente poderia desenvolver verdadeira comunhão. Mas Deus, mediante a sua graça, Deus, através da sua providência, Ele nos disponibiliza a humildade, a mansidão, o amor, a longanimidade, para que mediante essas virtudes a comunhão seja uma realidade em nossas vidas. Eu não posso, você não pode, nós não podemos, mas Deus operando no nosso coração, Ele pode sim fazer com que nós desenvolvamos uma grande comunhão. Então, não confie em você mesmo, confie em Deus. Então, busque a Deus, clame a Deus, para que essas virtudes elas possam ser vistas na sua vida, para que assim você possa desenvolver verdadeiramente a comunhão. Isso serve, meus irmãos, isso serve, minhas irmãs, de desafio para cada um de nós. Ou seja, quando nós percebermos que o nosso nível de comunhão está afetado, quando nós compreendermos que nós não estamos nos relacionando corretamente com os nossos irmãos, precisamos avaliar. Será que essas virtudes, elas estão abundantes em minha vida? Será que essas virtudes, elas estão manifestas na minha vida? Com certeza não. E aí nós precisamos, através da oração, do clamor a Deus, do clamor ao Senhor, para que Ele esteja transformando nosso coração, moldando a nossa vida, nos concedendo essas virtudes, para que assim, e somente assim, a gente possa verdadeiramente manter comunhão uns com os outros. Então, o remédio para a falta de comunhão está na oração. O remédio para a dificuldade de comunhão está na oração. Clame a Deus, clame ao Senhor, busque a Deus,
busque o Senhor, que é a fonte de todas as virtudes, que é a fonte de todas as graças, para que assim nós tenhamos as nossas necessidades satisfeitas e assim nós possamos viver verdadeiramente em comunhão para a glória do nosso Deus. Então, tudo nos foi disponibilizado em Cristo Jesus. É acessível a cada um de nós. Basta recorrermos ao recurso da oração, basta recorrermos ao recurso do clamor, para que essas virtudes, essas qualidades, elas vão ser manifestas em nossas vidas e assim a gente possa avançar no quesito da comunhão. Então, no primeiro momento, o que é que nós vimos? Nós vimos o chamado para a comunhão. No segundo momento, o que foi que nós acabamos de ver? Os requisitos para a comunhão. Mas não só isso. Em terceiro lugar, o que é que nós encontramos? Em terceiro lugar, o que é que nós vemos aqui nessa passagem? O esforço para a comunhão cristã. O esforço para a comunhão cristã. Vejam aí, versículo 3. Efésios capítulo 4, versículo 3. Diz o seguinte, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Paulo, ele aponta para a necessidade de nós trabalharmos em prol da comunhão. Paulo, ele aponta para a necessidade de nós trabalharmos em prol da comunhão. Essa expressão que ele usa aqui, esforço diligente, literalmente falando, significa dar o máximo. Literalmente falando, significa dar o máximo. Via de regra, a gente escuta, né, essa expressão sendo falada pelas pessoas. Eu dou o máximo no meu trabalho. Eu dou o máximo no meu estudo. Então, é isso que Paulo recomenda para mim. É isso que Paulo recomenda para você. É isso que Paulo recomenda para todos nós, que nós possamos dar o máximo. Para quê? Para nós termos comunhão uns com os outros. Assim, na medida em que nós temos essa postura e damos o nosso máximo, nós estamos, para preservar a nossa comunhão, nós estamos atendendo à exigência da palavra do Senhor. É interessante porque, quando você observa aqui essa passagem, a ideia dessa expressão é de um esforço contínuo. É você dar o máximo hoje, dar o máximo amanhã, dar o máximo depois de amanhã, e assim sucessivamente ao longo de toda a sua vida. É sempre dar o máximo para preservar a comunhão, a unidade cristã no vínculo da paz. É interessante, em segundo lugar, porque, conforme nós temos aqui na palavra, a gente não cria a comunhão, a gente deve preservar a comunhão. Ela já foi criada por Cristo, na medida em que Ele nos salvou. Ela já foi criada por Cristo, na medida em que Ele nos inseriu no seu corpo, na sua igreja, aqui na terra. E o que é que se requer de nós agora? O que é que se espera de nós agora? Que nós possamos, de maneira diligente, nos esforçarmos para preservar essa unidade em nossas vidas. E aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, a gente aprende uma outra lição. A gente aprende um outro princípio para nossas vidas. Que lição é? Que princípio é? Que nós cooperamos com Deus na manutenção da nossa comunhão. Nós cooperamos com Deus na manutenção da nossa comunhão. Veja, dentro dessa sequência lógica que nós estamos considerando. No ponto anterior, nós vimos que Deus nos dá virtudes que nos capacita a vivermos em comunhão. Mas isso não significa dizer que a gente deve cruzar os braços e esperar que a comunhão aconteça de maneira natural. Não, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa cumprir com a nossa responsabilidade. A gente precisa cooperar com Deus para que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Nós somos, meus irmãos, nós somos, minhas irmãs, responsáveis pelo desenvolvimento da nossa comunhão cristã, da nossa comunhão uns com os outros. Quando nós nos indispomos a isso, quando nós não nos interessamos a isso, não nos preocupemos, a gente nunca vai ter comunhão na nossa vida. Infelizmente acontece justamente isso na nossa vida. A gente apresenta uma indisposição. Eu não quero manter comunhão. Eu não quero aprofundar minha comunhão com o meu irmão. Automaticamente ela nunca vai existir.
automaticamente ela nunca vai acontecer. Por isso, meu irmão, por isso, minhas irmãs, fica o desafio para nós. Que desafio? Empenhemos-nos por estreitar os nossos laços fraternais. Empenhemos-nos por estreitar os nossos laços fraternais. Isso deve partir de mim, isso deve partir de você, isso deve partir de cada um de nós, a partir de coisas simples que a gente precisa implementar nas nossas vidas, para que nós possamos nos achegar mais aos nossos irmãos, para que nós possamos ter um relacionamento mais saudável com os nossos irmãos, para que nós possamos ter uma vida comum com os nossos irmãos. E aí, quando você começa a analisar, você chega à conclusão para que possamos estreitar esses laços. São coisas tão simples, são coisas tão cotidianas, que todos nós podemos fazer, desde uma saudação simples que você possa dar, a uma ligação que muitas vezes você faz para parabenizar o aniversário do seu irmão, da sua irmã em Cristo, ou até mesmo compartilhar de algum momento junto. São coisas tão fáceis, meus irmãos. Agora precisa da nossa iniciativa, precisa da nossa disposição. A gente tem que querer fazer, porque se nós não quisermos, nunca vai acontecer. Por isso nós precisamos tomar a iniciativa, perdermos medo, perdermos receio. Muitas vezes a gente se justifica justamente nisso. Mas e se eu não for correspondido? E como dizia um grande irmão meu no passado, o máximo que você vai levar é um não da sua tentativa, da sua iniciativa. Agora, você precisa fazer, você precisa se envolver, você precisa se interessar, porque do contrário nunca vai acontecer. Infelizmente a gente tem essa tendência, né? Esperar que os outros venham, esperar que os outros se acheguem, e a gente não faz nada para isso. E o que é que isso gera? Fica você na inatividade, fica o seu irmão na inatividade, e a comunhão, ela não vai acontecendo, a comunhão, ela não vai se estreitando. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, eu reitero, se esforce com diligência, se esforce com continuidade, e você não sossegue até ter um nível satisfatório de comunhão com todos os seus irmãos, que às vezes é outro problema que a gente tem, de muitas vezes selecionar aquelas pessoas, selecionar aquele grupo de pessoas com as quais a gente deve aprofundar a nossa comunhão, seja em virtude da nossa faixa etária, seja em virtude da nossa condição social, seja em virtude do nosso grau cultural. Não, nós somos um só corpo em Cristo Jesus, e a nossa comunhão, ela deve existir entre todos os membros do corpo de Cristo, para que assim a gente possa cumprir com aquilo que Cristo, ele recomenda e recomenda para todos nós. Então, nos esforcemos por manter a comunhão cristã. Então nós já vimos o chamado para nós desenvolvermos a comunhão cristã, nós já vimos os requisitos para nós termos a comunhão cristã, acabamos de ver o esforço para a comunhão cristã, mas não só isso. Em quarto e último lugar, você encontra aqui nesse texto, você encontra aqui nessa passagem as bases para a comunhão cristã. As bases para a comunhão cristã. Versículos 4, 5 e 6. Acompanhe conosco, por favor. Efésios 4, versículos 4 até o versículo 6, as bases da comunhão cristã. Diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados para uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que é que nós vemos aqui nesses 3 versos? O que é que nós encontramos aqui nessa passagem? Paulo apontando para as bases que tornam possíveis a nossa comunhão cristã, a nossa unidade cristã. Repetindo, Paulo aponta as bases que tornam possíveis a nossa comunhão, a nossa unidade cristã.
Aqui nós encontramos os 7 em 1, não é 7 a 1 não, mas os 7 em 1 do apóstolo Paulo, que ele fala 7 vezes, e cada uma dessas vezes que ele cita a palavra 1, ele aponta para uma dessas bases, ele aponta para um desses alicerces, sobre os quais está firmada a nossa comunhão, a nossa interação cristã. E aí você pode perguntar, quais são essas bases? Quais são esses alicerces? Primeiro deles, o alicerce de um só corpo. O alicerce de um só corpo. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, se refere ao corpo de Cristo. Aqui se refere à igreja de Cristo. Eu, você, todos nós, estamos inseridos no grupo daqueles que foram remidos, que foram lavados com o sangue de Jesus Cristo. E uma vez que você, uma vez que eu, uma vez que nós passamos por essa experiência, nós agora mantemos comunhão uns com os outros. É nessa base, é nesse alicerce, é firmado nesse fato, dessa unidade que nós temos no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, que nós podemos desfrutar da comunhão cristã. Mas não só isso. Paulo aqui também fala um só Espírito. Paulo aqui também fala um só Espírito. Diz respeito a quê? Diz respeito ao Espírito Santo que nos regenerou. Diz respeito ao Espírito Santo que nos transformou e que mora, meu irmão, minha irmã, em cada um de nós. O Espírito Santo é o nosso vínculo. O Espírito Santo é o nosso elo. Ele está em mim, ele está em você, ele está em todos nós. E isso possibilita que nós sejamos um no Senhor. E espiritualmente falando, nós estamos unidos. E espiritualmente falando, nós estamos ligados. E ninguém pode mudar esse fato. Ninguém pode mudar essa realidade. Porque em todos nós habita o mesmo Espírito Santo de Deus. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Ou seja, o Evangelho que nos salvou é o Evangelho que nos dá a esperança de vida eterna. O Evangelho que nos salvou nos dá a esperança de que um dia nós estaremos na presença de Deus, gozando da sua comunhão para todo sempre. E é essa mesma esperança que é comum a mim, essa mesma esperança que é comum a você, essa mesma esperança que é comum a todos nós e que nos liga uns com os outros. Então perceba que as coisas elas vão se somando. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, mas Paulo não para, um só Senhor. Ou seja, ele está falando aqui de Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos lavou das nossas transgressões, aquele que nos salvou, aquele que possibilita a presença do seu Espírito em nós. É esse mesmo Cristo, meu irmão, é esse mesmo Salvador, minha irmã, que nos une uns com os outros. Nós estamos amarrados também em Cristo Jesus. E aí, repito, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor. E Paulo prossegue, uma só fé. Fé aqui é o instrumento através do qual Deus nos justificou. Fé aqui é um instrumento através do qual Deus cancelou os nossos pecados, perdoou as nossas dívidas, nos declara justos diante de Cristo Jesus. Essa fé que é comum a todos nós que nos achegamos a Cristo, todos nós que somos salvos por Cristo, nós temos essa mesma fé, essa fé que nos separa, essa fé que nos distingue, essa fé que nos diferencia do mundo e faz com que nós sejamos corpo de Cristo aqui na terra. É também uma outra base da nossa comunhão. E Paulo prossegue, um só batismo. O batismo ao qual ele faz menção aqui é o centro da nossa fé. É quando a gente publica a nossa fé, através da água, assumindo um compromisso com o Senhor, assumindo um compromisso com Deus, de servir a Cristo, de servir ao Senhor por toda a nossa vida. Então, isso também nos liga, isso também nos identifica, e por isso nós temos essa comunhão. E aí Paulo encerra, um só Deus. Por quê? Porque só existe um Deus, só existe um Senhor. Ele é singular, ele é ímpar. Por mais que os homens possam criar para si divindades, por mais que as pessoas possam criar para si deuses, a gente sabe que só existe um Deus, só existe um Senhor. E Paulo, ele descreve alguns detalhes acerca desse Deus, alguns detalhes acerca desse Senhor. Em primeiro lugar, ele fala que Deus é o Deus de todos os salvos.
Em segundo lugar, ele fala que Deus é o Deus transcendente, soberano, que está sobre todos. Em terceiro lugar, ele fala de Deus como Deus providente, que trabalha através de todos. E em quarto lugar, ele fala de Deus imanente, que através do seu Espírito está em todos. Então você tem aqui os 7 em 1, conforme nós acabamos de falar. São os 7 elos, as 7 bases que onde repousa a nossa comunhão cristã. E quando você analisa, meus irmãos, minhas irmãs, todas essas verdades, você aprende aqui um outro princípio. Que princípio é? Que a base da nossa comunhão, ela é trinitária. A base da nossa comunhão é trinitária e nada pode separá-la. Por quê? Repouso na pessoa do Pai. Por quê? Repouso na pessoa do Filho. Por quê? Repouso na pessoa do Espírito Santo. E quem é que pode quebrar uma comunhão como essa? Quem é que pode desfazer uma comunhão como essa? Que está embasada, que está alicerçada, que está enraizada nas próprias pessoas da Trindade. Quem pode separar? Ninguém, meus irmãos. A nossa comunhão, ela é inquebrável. A não ser que haja apostasia e se negue a Deus, e se negue a Cristo, e se negue o Espírito Santo. Somente nessa condição. Com exceção delas, estamos unidos, e unidos para sempre. Estamos em comunhão para sempre. Por mais dificuldade que nós tenhamos de desenvolver essa comunhão aqui na terra. Então, quando nós aprendemos isso, nós chegamos à conclusão que nós não temos muitas justificativas por não mantermos a comunhão com os nossos irmãos. Nós não temos justificativas, ou muitas justificativas, para nós não termos comunhão com os nossos irmãos. Até porque, dentro da nossa convivência cristã, a gente percebe, são tantas coisas pequenas, às vezes palavras, às vezes gestos, que têm uma capacidade enorme de quebrar nossa comunhão cristã. Por quê? Porque a gente não para pensar onde ela está enraizada. Porque a gente não para considerar onde ela está alicerçada. Quando a gente aprende isso, meus irmãos, esses 7 elos que nos ligam uns com os outros, fica muito mais fácil da gente enfrentar determinadas dificuldades de relacionamento. Porque é difícil manter a comunhão cristã. É difícil conviver com pessoas que são diferentes de nós, pensam diferente de nós, mas existem determinadas coisas que nos identificam com essas pessoas. E aí a gente tem que usar da sabedoria, e aí nós devemos usar do nosso conhecimento para ver aquilo que é essencial, daquilo que não é essencial, para que o não essencial não prejudique a nossa comunhão. Como tem coisas que não são prioritárias, como tem coisas que não são essenciais, mas que destrói, mói a nossa comunhão, nos separa, nos faz agir com indiferença com o nosso irmão, faz com que a gente não possa ter um aprofundamento do nosso relacionamento. Quantas coisas. Mas olhemos aqui para esse texto, olhemos aqui para essa passagem, e vejamos esses 7 benefícios que nós temos, de estarmos ligados a um só corpo, a um só Espírito, de termos uma só esperança, de termos um só Senhor, de termos uma só fé, de termos um só batismo, de termos um só Deus. Isso sim é o que interessa. Isso sim é o que é importante. Isso sim deve basear a nossa comunhão. As diferenças permanecerão existindo, as dificuldades também, mas com toda certeza existem coisas mais importantes que nos ligam uns com os outros em Cristo Jesus e que firma a nossa comunhão, a nossa união com os outros. Então, meus irmãos, meus amigos, eu queria concluir com as seguintes palavras. Dentro de uma sociedade individualizada que nós vivemos, nós temos uma grande necessidade de trabalharmos a nossa comunhão. E cada vez mais a nossa sociedade vai se tornando assim, ou seja, vai se tornando individualizada. O lema é, cada um no seu quadrado. E às vezes a gente absorve esse pensamento, a gente absorve essa ideia, e isso vai dificultando o aprofundamento da nossa comunhão. É claro, desenvolver a comunhão com os nossos irmãos não é algo fácil, não, jamais. Até porque quando a gente aprofunda a nossa comunhão com os nossos irmãos, o natural é que a gente possa expor fraquezas, dificuldades,
limitações, e a gente não quer isso, porque muitas vezes a gente quer transparecer aquele ar de espiritualidade que se sobressai aos outros. A gente já deixa de ter a humildade que é recomendada. Então, nós precisamos vencer essas barreiras, nós precisamos vencer essas dificuldades, porque a comunhão cristã, ela é um remédio eficaz para desenvolver o crescimento espiritual que nós tanto precisamos em nossas vidas, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, de pandemia, onde naturalmente nós temos a necessidade, e muitas vezes a gente acaba acentuando a necessidade de nos separarmos, com medo de algum contágio, com medo de algum acometimento de enfermidade. Repito, devemos ser responsáveis nos nossos relacionamentos, mas jamais devemos abandonar o propósito de termos a comunhão cristã, mesmo que ela não seja física, mesmo que ela não seja presencial, mas que de uma forma ou de outra ela possa se dar na nossa vida, para que assim a gente possa não só nos desenvolvermos espiritualmente, mas também, através dessa comunhão, fazer com que os outros possam se desenvolver espiritualmente. E quando nós pensamos isso, meus irmãos, quando nós falamos essas coisas, minhas irmãs, de quem que a gente se lembra? Se lembra de Cristo. De quem que a gente se lembra? Do nosso Salvador, que tanto orou, que tanto clamou, para que a unidade, a comunhão fosse uma realidade no seu povo aqui na terra. A grande última oração que Cristo faz, antes de entregar a sua vida no Calvário, ela versou justamente sobre isso: unidade da igreja, unidade do corpo de Cristo, comunhão dos santos. Abram aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 17. Cristo, ele orou por isso, meus irmãos. Cristo, ele tem interesse nisso, minhas irmãs. A gente não pode perder essa verdade. João 17, versículos 18 a 23. João 17, versículo 18 até o versículo de número 23. Ele diz, orando ao Pai: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É a favor deles que me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Com que objetivo? Versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Que fantástica oração, meus irmãos. Unidade, comunhão, para que o mundo reconheça que Cristo está em nós. Que grande desafio nós temos. Que grande desafio nós temos. E veja que Cristo orou por isso. Quer seja antes da sua morte, Cristo continua intercedendo ao Pai por isso, para que nós possamos desenvolver a nossa unidade, a nossa comunhão cristã, para que assim o mundo possa enxergar, para que assim o mundo possa perceber que Deus se faz presente na nossa vida. Como, meus irmãos, a gente passa um mau testemunho para as pessoas de fora, nas nossas dificuldades de comunhão, nos nossos problemas de relacionamento, e passamos um péssimo testemunho da obra salvífica que Cristo operou e operou em nossas vidas. Então, que possamos enxergar Cristo, que possamos contemplar orando nesse sentido, que possamos seguir o seu exemplo, para que assim nós possamos estar não só orando por comunhão, mas também vivendo essa comunhão nas nossas vidas. E se porventura há alguém dentre nós que não é salvo ainda, o que é que fica diante de tudo isso que nós expusemos para vocês? Se voltem para o Salvador, façam parte do corpo de Cristo aqui na terra, possam compor aqueles que Ele salvou, passem a ter comunhão com Cristo e com aqueles que são de Cristo. Essa é a grande recomendação que o Evangelho lhe faz, que você se volte das suas obras mais, que você se volte dos seus pecados,
que você confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e a partir dessa realidade, você possa ser unido ao corpo de Cristo, e a partir dessa realidade, você possa viver em união com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. É uma comunhão que começa aqui, é uma comunhão que vai ser experimentada por toda a eternidade, porque a nossa comunhão cristã é assim, meus irmãos. A gente vive a comunhão cristã aqui, e por mais que seja difícil, por mais que seja complicada, a gente vai continuar vivendo na eternidade quando nós tivermos nossos corpos transformados. Então, esse é o convite que o Evangelho faz a todos aqueles que não são salvos ainda, a todos aqueles que não são transformados, para que a semelhança que acontece conosco, vocês possam também viver em comunhão com aqueles que vivem em comunhão com Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade para vocês, e esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade para todos nós, irmãos, para que assim a gente possa ter um nível de comunhão satisfatório, um nível de comunhão verdadeiro, e as pessoas possam reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. Então, que Ele nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua palavra em nossos corações. Amém.